Olá, Zé, tudo bem com você? Meu nome é Ana Letícia e eu tô aqui pra gente resolver a sexta questão do nosso desafio de física, 15 questões em 15 dias. Esse já é o sexto dia, já é a sexta questão que nós estamos resolvendo. E ó, vou falar pra vocês, Zé, que eu fiquei muito surpresa com essa questão aqui, porque é uma questão liberada no sábado, hoje é pleno sábado, e a galera mandou a resolução lá no grupo, eu recebi a resolução de vocês. Eu fiquei muito feliz de vocês terem resolvido a questão no sábado. E ó, amanhã é domingo e tem questão no domingo também. Aham, tu achou que não ia ter? Vai ter questão liberada amanhã, 7 horas da manhã, vai estar lá no grupo, porque o nosso desafio é consecutivo, a gente não para. Domingo vai ter questão e também vai sair a resolução à noite, beleza? À noite, no domingo à noite, eu já libero a resolução da questão para você ir corrigir e ver lá tudo que você pode corrigir, que você pode aprender com aquela resolução. E Zé, esse desafio, a ideia dele é passar 15 dias resolvendo questões para você chegar lá no Enem sabendo fazer, acostumado a resolver questões de física, nem que seja uma por dia, que é a ideia do nosso desafio. E esse já é o sexto dia, já vamos para o sétimo. Toda essa movimentação de resolver questões é para chegar no final, no último dia do desafio, eu vou liberar o convite para as aulas de revisão da semana da prova de exatas do Enem. Então, do dia 6 de novembro ao dia 9 de novembro, nós teremos aulas de revisão todos os dias ao vivo, às 2 horas da tarde. Nessas aulas de revisão, Zé, eu vou revisar todo o conteúdo de ondulatória, de eletrodinâmica, de termologia e de cinemática, que são os principais assuntos que caem na prova do Enem. E aí, na semana da prova de exatas, a gente vai passar pelo conteúdo todo desses assuntos, desses tópicos que caem na prova do Enem. Zé, deixa eu contar um negócio. Essa aula de revisão, ela já iria acontecer naturalmente para as minhas turmas. Essas aulas de revisão, elas foram pensadas e foram planejadas para as minhas turmas, para os meus alunos. E o que eu vou fazer? Eu vou abrir essas aulas de revisões para vocês que estão aqui no desafio, que acompanham e que querem participar também das aulas. Então, assim, você não precisa ter dúvida que essas aulas de revisão vão ser tops. A gente vai passar por todos os assuntos que mais caem na prova do Enem e ali na semana de exatas você vai receber todo esse conteúdo do material completo, tanto de ondulatória, termologia, eletrodinâmica, quanto de cinemática. Sem contar que agora a gente já está passando aqui por várias questões desses assuntos para já deixar você aquecido, já deixar você com esses conteúdos frescos na cabeça para chegar lá na prova e você saber resolver, beleza? Então, ó, não desiste do desafio, porque no final, no último dia, eu vou liberar o link de venda para as aulas de revisão. Eu tenho certeza que tu não vai se arrepender. Eu quero você nessa comigo, hein, Zé? Porque afinal de contas, tu não vai ficar aqui fazendo o desafio e no final tu vai desistir, né? Tu vai comigo até o final. Então, Zé, dados os avisos aqui, vamos resolver a questão de hoje. Uma questão clássica do Enem, clássica de cair dentro desse tema, que mistura um pouquinho de eletrodinâmica com termologia, fala um pouquinho ali de potência, energia utilizada e tal. Uma questão bem legal para a gente treinar, tá? Não é a primeira questão desse assunto que a gente fez aqui no desafio, mas é mais uma para você colocar em prática dentro desse assunto. Então vamos resolver, Zé. Olha só, vou colocar a questãozinha aqui. Parará, aê, questão do nosso sexto dia, Zé. Vamos ler aqui junto comigo. Se liga só. Uma família deseja trocar o chuveiro de uma casa para um modelo que produza uma variação de temperatura maior quando usada no modo inverno, por 30 minutos. Para isso, foram a uma loja especializada em chuveiros elétricos e encontraram uma tabela com as especificações técnicas de 3 modelos diferentes, como apresentados na tabela a seguir. Daí ele te dá uma tabelinha aqui com os aparelhos, a potência elétrica de cada aparelho e a tensão que cada aparelho funciona. Daí ele diz assim, ó, sabe-se que a rede elétrica da casa dessa família funciona com 220 volts e que a cada 30 minutos passa pelo chuveiro de qualquer modelo uma massa de 2.000 gramas de água. Considere que o calor específico da água equivale a 4,2 joules por grama grau Celsius. Determine qual deve ser o modelo escolhido pela família e qual será aproximadamente
a variação de temperatura da água produzido pelo modelo escolhido. Zé, repara comigo o seguinte, ele te deu a potência elétrica de cada aparelho, ele quer que você escolha esse aparelho e quer qual será a variação de temperatura desse modelo, beleza? Aqui você tem que ter ideia do seguinte, Zé, o que o chuveiro faz com a tua água? Ele aquece a água, né? Quando você coloca lá no modo inverno, ó, o modo inverno, ele vai deixar sua água aquecida. Isso significa que tem uma quantidade de calor que é produzido para aquecer a água, para você poder mudar a temperatura dela. Então, tem uma quantidade de energia na forma de calor para aquecer a água. Então, esse é o seu pensamento inicial, beleza. Vamos lá, ele quer saber qual será o modelo escolhido. Bom, na nossa tabela, ele está te dando potência e tensão, certo? Ele falou que a rede elétrica da casa funciona com 220 volts. Isso significa que o seu modelo tem que ter uma tensão de 220. Por exemplo, você não vai levar lá um de 110, porque tu é inteligente, você vai levar o de 220 para ele funcionar corretamente na tensão elétrica da sua casa, lá da família. Então, só restam para a gente o modelo 2 ou o modelo 3. Observa comigo, então, que a gente já descarta a letra a gente já descarta a letra D. Você fica entre B, C e E, que é o modelo 2 e o modelo 3. A diferença entre eles está na variação de temperatura, beleza? Bom, você vai escolher a opção certa de acordo com a variação da temperatura. Então, por exemplo, se eu achar a variação da temperatura do modelo 2 e der 43 graus, você sabe, então, que a letra B vai ser a opção certa. Agora, se eu fizer a variação de temperatura do modelo 2 e não der 43 e não der 20, você sabe que a resposta vai ser a letra C, porque vai ser o modelo 3, sacou? Então, a ideia aqui agora é achar quanto que vai ser a variação de temperatura para cada modelo. Só que como a gente é esperto, eu vou fazer para o modelo 2. Porque se eu começo já fazendo pelo modelo 2, eu já vou descartar letra B e letra E logo de cara, sacou? E aí eu fico só com a letra C e aí eu marco letra C, tá? Então, vamos atrás da variação de temperatura. Bom, qual a ideia aqui, Zé? A ideia é o seguinte, a tua potência, ela gera uma quantidade de energia num certo intervalo de tempo. Essa potência, ele te deu o valor para os modelos. A energia, nesse caso, é uma energia produzida na forma de calor, que é o que vai esquentar, que vai aquecer a sua água. Zé, toda vez que você tiver uma questão de chuveiro elétrico que fale sobre aquecer a água, você pode usar a equação da potência igual a quantidade de calor dividida pelo tempo. Você pode pensar logo nisso. Por quê? Porque essa energia consumida vai ser a quantidade de calor que vai esquentar a água. Se você não estiver aquecendo a água, por exemplo, se você estiver com o chuveiro no modo desligado, caindo água gelada, você não vai ter gasto de energia, porque você não vai ter troca de calor ali, você não vai ter uma quantidade de calor, sacou? Então, no chuveiro, quando ele fala numa situação de potência, de energia, de gasto de energia e tal, você pode pensar na equação da potência como potência igual a quantidade de calor dividido pelo tempo, beleza? Bom, o tempo, eu sei, ele vai ficar ligado por 30 minutos, beleza? A potência do chuveiro eu sei, que é o do modelo 2 que eu vou testar aqui, ó, vale 200. Então, eu vou fazer essa conta. Potência vale 200 igual a quantidade de calor dividido pelo tempo. O meu tempo é de 30 minutos. Eu posso fazer a conta em minutos? Não, né? Vamos passar isso aí para segundo. Bom, 1 hora tem 3.600 segundos. 30 minutos, que é metade de 1 hora, eu vou ter metade de 3.600 segundos, né? Então, eu vou ter aqui 1.800 segundos, porque é metade, beleza? Tá, então meu tempo aqui vai ficar valendo 1.800 segundos. Isso significa que essa quantidade de calor vai ficar valendo 200 vezes 1.800. Isso vai dar 360 mil joules de calor. Essa quantidade de calor vai ser a quantidade responsável por aquecer a água. Agora sim, eu consigo achar a variação de temperatura. Porque olha só, quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Quantidade de calor vai ser 360 mil, é igual a massa de 2.000 gramas, vezes o calor específico de 4,2, vezes a variação de temperatura que eu estou querendo descobrir. Então, eu vou ficar aqui ó, com 360 mil é igual, vou fazer aí ó, 2.000 vezes 4,2, vai dar 8.400 vezes a variação da temperatura.
Então, o ΔT vai ficar valendo 360 mil dividido para 8.400. 8.400, tá certo? Corta esse zero com esse zero, corta esse zero com esse zero. Isso aqui vai ficar aí 3.600. 3.600 não, né? 3.600, tá certo? 3.600 dividido para 84. Isso dá pra gente 42, isso vai dar pra gente 42, alguma coisinha aqui. Porque isso aqui não vai dar um número exato. Vai dar 42,8. 42,8. 42,8. Deixa eu corrigir aqui. 42,8 graus Celsius. O que vai dar aproximadamente 43 graus Celsius. E aí a gente já sabe que a resposta é a letra B. Prof, eu não comecei com o modelo 2, eu comecei com o modelo 3. Você começou pelo caminho mais longo. O que vai acontecer é que fazendo com o modelo 3, você não vai achar 60 graus Celsius. Então, você não vai conseguir marcar a letra C. E aí, você vai ficar com as opções de opção B ou E. Aí, você tem que achar a variação de temperatura para o modelo 2 para poder marcar qual das duas opções ali. Aqui, a sacada era perceber que você tinha 2 com o modelo 2 e aí, você achando a temperatura dele, você já descartava as duas e só sobraria uma opção. E aí você já marcaria a resposta certa com aquela opção que sobrou, sacou? Por isso que eu comecei com o modelo 2. Zé, esse modelo de questão é clássico de cair no Enem. Já caiu várias vezes. E aí, aqui, o pensamento principal é você sempre lembrar que aqueceu a água do chuveiro, esquentou a água do chuveiro, tem uma quantidade de calor que é fornecida. Essa quantidade de calor, Zé, vai sair da sua potência. Vai sair da potência do chuveiro. Nesse caso aqui, ele já te deu a potência do chuveiro. Ele já te falou quanto é. Mas, por exemplo, ele poderia fazer algo do tipo assim, ó. Ele poderia te dar a tensão valendo 220 volts e poderia te dar uma corrente. Corrente, prof? Poderia te dar uma corrente. Vamos supor que ele fala que a corrente vale 2 amperes. Ao invés da tabela ser potência e tensão, ele poderia botar uma tabela corrente e tensão. E aí? E aí que dessa informação aqui, você ia fazer potência igual a corrente vezes a tensão. Disso daqui, ó, tu ia chegar na potência do seu chuveiro. Com a potência, você faria esse mesmo passo a passo que a gente fez aqui. Acharia a quantidade de calor, da quantidade de calor você ia parar lá na variação de temperatura. Sacou? Então, esse tipo de modelo, ele tem várias variações dele que podem acontecer. Mas o fundamento é o mesmo. Qual é? A potência gera uma quantidade de energia durante um tempo que você está usando. Esse caso, a sua energia é o calor. É o que vai esquentar a tua água, é o que vai aquecer a água do seu chuveiro. Então, por isso que ali dessa quantidade de calor, você vai achar a tua variação de temperatura. Pegou a ideia? Essa foi a questão de hoje, Zé. Qualquer dúvida, pode deixar no comentário aqui embaixo desse vídeo mesmo, que eu vejo os comentários e eu te respondo aqui mesmo, beleza? Amanhã, domingo, tem questão às 7 horas da manhã. Eu vou estar lá assim, ó, acordando 7 horas da manhã no domingo lá assim, ó, te mandando questão no grupo pra você resolver, tá vendo? Tá vendo só? Primeiro bom dia que tu vai receber no domingo vai ser meu, lá no nosso grupo, com a questão pra gente resolver, beleza? E aí no final do dia, sempre tem aquela resolução com uma revisão junto, com uma explicação junto, do jeito que a gente tá fazendo aqui durante todos esses dias, beleza? Zé, um beijo e até amanhã na próxima questão.